Daniela Pérez teve mesmo um caso com Guilherme de Pádua? Jardel Filho foi mesmo enterrado vivo? E Raul Seixas realmente morreu na miséria? Será que tudo isso é verdade? É o que vocês vão ver no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal, não se esqueçam de inscrever, de curtir, compartilhar e deixa sugestões aqui embaixo. Hoje no nosso vídeo de segunda-feira, eu peço desculpas porque eu tô um pouquinho estragada, aqui em São Paulo tá complicado, mas eu queria gravar um vídeo para vocês de algumas coisas que me veio, principalmente quando eu lancei os vídeos sobre o Raul Seixas, né? E com algumas teorias que o povo cria. E, gente, eu não sei, sinceramente, eu vou até me ajeitar aqui na cadeira, o Douglas vai brigar comigo, porque eu vou sair um pouco do enquadro, mas acho que agora tá certo. Gente, eu não sei o que muitas pessoas ganham fazendo isso. Se essas coisas fossem, né, atualicíssimas, vamos falar assim, elas seriam hoje as fake news. Eu sempre falo que fake news não é uma coisa de hoje, né? Ela só ficou mais fácil de ser divulgada porque a tecnologia aí avançou muito. O que eu precisava te mandar uma carta ou contar para vocês aí pessoalmente para ir pro boca a boca, que também acaba muitas vezes dando certo. Hoje você manda pelo WhatsApp num grupo, a pessoa recebe em segundos o que você quer que ela saiba. Só que nessas épocas, né, desses 3 casos que eu vou falar para vocês, não se tinha, aliás, perdão, essas tecnologias, né? Eu vou começar pela história mais antiga e vou ir até a última, tá? Pela nossa cidade, de repente, não sei se vocês já ouviram falar, acho que a galera um pouco mais velha que eu, sim, vai recordar de um Miau. A carreira dele, infelizmente, para mim ela foi muito curta, mas foi muito marcante. O Jardel, ele ficou um pouco aí complicado na mídia porque ele fez a Cabana do Pai Tomás e o diretor não abriu mão que fosse ele, né? Só que o Jardel Filho, gente, tinha olhos claros e tinha pele clara. Então, naquela época, pintaram o Jardel Filho de uma cor preta para que ele fizesse o Pai Tomás. Ah, mas isso, aquilo, gente, eram outros tempos. E como se todas as pessoas tivessem consciência de que estavam erradas naquela época. Hoje a gente sabe que isso é um blackface e que é horrível. Mas ele começou a ser relembrado muito por conta disso. O que poucas pessoas relembram, o que poucas pessoas relembram aí, e que foi muito bizarro na época que o Jardel Filho faleceu, aí na década de 80. Na década de 80, quando ele protagonizava uma novela da Globo chamada Sol de Verão, ele falece. E aí, gente, ele era o protagonista, tá? Anos depois nós teríamos um ator aqui em 2015, que também, infelizmente, morreria, né? No decorrer da novela e tudo mais. Só que o Jardel Filho, gente, você pensa nos 80 e tudo mais, aquela década, como ia fazer, não tinha tecnologia, enfim. Infelizmente ele faleceu. Tiveram ali que encurtar a novela, fazê-la, algumas coisas. E eu não sei o que deu, gente, realmente, na cabeça de algumas pessoas que começaram a inventar que o Jardel Filho tinha sido enterrado vivo. Que ele sofria de uma doença, depois, aí sim o Douglas vai precisar colocar aqui porque eu não lembro o nome dessa doença, que a pessoa aparenta estar morta, mas na verdade a pessoa ela tá dormindo, ela tá um sono profundo, mas ela é como se ela não tivesse ali uns sinais vitais, vamos dizer assim. Então, surgiu aí uma fake news, como a gente fala hoje, fortíssima nessa década, em que, porque tinham tirado ele ali da cova, tinham visto que ele estava virado de costas. Que não sei. Gente, a família do Jardel Filho sofreu horrores com isso. Horrores. O que a família fez? Exumou o corpo. Para ter que provar. Gente, se você pensa a situação, para ter que provar pro público que ele estava morto desde que ele tinha sido enterrado. Aí você pensa na falta de respeito com a família. Eu não sei de que lugar que surgiu isso, tá? Eu não era nascida. Se eu não me engano, foi em 82 que isso aconteceu. Eu sei que foi na década de 80. Mas ficaram ali em cima da família do Jardel Filho.
E aí você pensa, gente, para a família é uma perda inenarrável. Aí eles não iam tomar cuidado antes de enterrar a pessoa. Ai, gente, pelo amor de Deus. Essa doença existe? Ela existe, mas não foi o caso desse grande ator brasileiro aí, que foi muito mais além do que a cabana do Pai Tomás, tá? Vamos pesquisar, porque ele é um ator muito maravilhoso. E vocês acham que acabou essa fofocaiada? Nananina, não. Tem gente que até hoje afirma de pé junto que ele foi enterrado vivo. Eu já conversei com pessoas, gente, que nem viveram nessa época direito, nem sabem direito da história, e afirmam que ele é o ator brasileiro que foi enterrado vivo. Eu já peguei, sabe esses videozinhos rapidinhos de internet, que fica na cara que a pessoa tá querendo views, que a pessoa é sensacionalista, afirmando, o grande fim do ator brasileiro que foi enterrado vivo. Gente, que é isso? Tempos depois, o desenterraram e viram que ele estava de bruços. Gente, pelo amor de Deus. Eu não consigo entender o que essas pessoas ganham com isso, tá? Mas aí, vamos para a nossa segunda fake news, que foi a morte do Raul Seixas. Primeiro, gente, o Raul, ele é uma pessoa que ele viveu ouvindo mentiras sobre a carreira dele. E que eu acho que o Raul deve ter dado muita risada na vida, é que ele era satanista, porque ele não era satanista, gente. Ele estudou, junto com o Paulo Coelho, algumas coisas sobre o ocultismo, sobre o Aleister Crowley, mas até aí... porque o Raul tinha pacto com o capeta, né? Gente, porque o Raul acreditava no cão. Ai, meu Deus. O que é acreditar no cão? O que é ser satanista? Você já foi lá pesquisar o que é ser satanista? Então cala a boca. E ele não era. E outra coisa, mais duas coisas do Raul. Eu li uma biografia do Raul, do tio do Gama, que eu amo essa biografia. Eu sempre falo dela. O tio ele foi um dos Raulzitos e os Panteras, ele já faleceu. E ele viveu com o Raul, era amigo do Raul. A dona Maria Eugênia, mãe do Raul, o tinha como filho. E ele era amicíssimo do Raul. Então, o Tildo não teria o porquê mentir. O Raul, ele era muito amigo também. O Raul, na época do Sociedade da Gran Ordem Calvinista, não sei se vocês recordam que eu falei nos vídeos do Raul e tudo mais, que ele foi expulso da gravadora. Putera. Mas você pensa, você vai viajar, o maluco, beleza, juntou outros bandos de doido lá e gravou Sociedade da Gran Ordem Calvinista, né? O Edi Starr, que era muito amigo dele. Gente, o Edi... que ele faleceu foi o ano passado ou foi esse ano que o Edi faleceu? Acho que foi esse ano. E o Edi Starr era maravilhoso. Tinha, assim, amizade com o Edi Starr, principalmente na época da Sociedade Granada Cavernista, né, que tinha a Miriam Batucada, ele, o Sérgio Sampaio e o Raul. Alguns imbecis, isso foi na década de 90, após a morte do Raul, lançaram num jornal, até tu, Raul, afirmando que o Raul tinha tido um caso com o Edi Starr. Eu falei, gente, o próprio Edi Starr dá uma entrevista pro Tildo falando, o Raul nunca teve caso com homem. O Raul não era gay. Se ele fosse, ele não ia esconder. O Raul, ele não era de esconder nada de ninguém. Tanto que a gente vê o Raul sempre muito sendo o Raul, né? O Raul gostava realmente de mulheres, tal. E associaram isso a ele justamente porque ele tinha um amigo gay. Isso, gente, na década de 90, eu acho que o infeliz que lançou isso viu que não ia repercutir e ficou quieto. Né? Ainda bem, porque ainda deu um burburinho, só que, claro, a família falou, os amigos falaram, graças a Deus o Tildo ainda estava vivo, o Edi ainda estava vivo para desmentir. E se fosse também, qual o problema? Né? Mas, principalmente nos anos 90, galera, é duas coisas, a pessoa tá morta, não pode mais falar nada, e tudo era levado como pejorativo, como ruim, como errado, como preconceituoso, não é como hoje. E a terceira fake news sobre o Raul, que eu sempre falei nos vídeos sobre ele, é que o Raul morreu na miséria, morreu abandonado, gente. Eu recebi um comentário de um inscrito que eu gostei muito, e que ele fala assim, o Raul, ele morava a pouquíssimos metros da Avenida Paulista. Gente, vocês sabem quanto vale qualquer imóvel lá? Para você alugar ou para você comprar, nenhum mendigo
com todo respeito, né? Nenhum morador de rua tem condições de comprar. O Raul, gente, por mais que tivesse ou não passado os direitos das músicas e lá, e lógico que as filhas iam ter os direitos e tudo mais, ele era muito bem assistido, ele era um cantor, ele é um cantor que ele fez uma carreira e ele tinha as pessoas por ele. É óbvio que você conviver com uma pessoa que tem um vício, como o Raul tinha problema com álcool, não é fácil. Mas o Raul ele sempre foi muito bem cuidado. Só que a gente tem que parar pra pensar numa coisa. Uma pessoa que é alcoólatra, por exemplo, e tá num estado muito avançado da doença, ela não vai pensar em fazer feira. Ir lá, vou colocar aqui umas frutinhas na minha geladeira, comprar uma salada. Ela não vai pensar, ela vai pensar no álcool. Então, é muito comum você chegar na casa de uma pessoa dependente química e ver que tá sujo, tá bagunçado, não tem comida, porque a pessoa, ela não tá se importando com isso, ela tá doente. O que ela tem, ela tá gastando em álcool, mas não é que ela esteja abandonada, desassistida. As outras pessoas tentam ajudar. Só que não é simples. Então, eu acho medonho você falar que o Raul morreu miserável. Pior que o Marcelo Nova se aproveitou dele. O Marcelo já tinha uma carreira construída, gente. O Marcelo não precisava disso. Só que o Marcelo era fã do Raul e queria trabalhar com o Raul. E o Raul, um outro excelente artista maravilhoso, e os dois juntos deu uma combinação perfeita que foi a panela do diabo. Qual o problema nisso? O Marcelo nunca foi oportunista. E para piorar, tá? O Marcelo tinha a carreira dele e tudo mais, um excelente artista, dois artistas maravilhosos gravando junto e ponto. Você vê que até hoje o Marcelo tem a carreira dele. Outra coisa, gente, foi o Paulo Coelho que apresentou as drogas pro Raul, gente. Grava como feriado nacional, que dessa vez eu vou ter que dar uma defendida no Paulo Coelho. Dun, dun, dun. Raul era adulto, gente. Ele podia dizer não. E ele já era alcoólatra quando ele conheceu o Paulo. De repente não era um nível de alcoolismo tão alto, mas o Raul já bebia. O Raul fumava desde os 14 anos de idade. Ou menos. Você vê fotos do Raul, moleque ainda, já com maço de cigarro no bolso. Aí, cigarro é o quê? Com todos os males que faz. Então quer dizer que eu sou uma mulher de quase 40 anos. Alguém vai me oferecer uma coisa ilícita, a pessoa vai me obrigar? Eu amo o Raul Seixas. Amo, mas o Raul, gente, ele usou tendo consciência de que ele poderia ficar viciado. Então não adianta jogar a culpa em cima do Paulo Coelho. Sou fã do Paulo Coelho? Não sou. Mas também você depositar a culpa de um vício numa pessoa que não tem, de repente ele pode ter apresentado algo e que o Raul tinha total liberdade de aceitar ou não aceitar, mas o Raul ele já usava coisas sendo lícitas, mas não deixa de ser droga, gente. Álcool é droga, cigarro é droga. Caramba. As pessoas elas não aprendem, né? Parece que elas gostam de falar coisas bizarras desde que o mundo é mundo. Vê o caso da Daniela Pérez, que tem aqui no canal, depois eu vou deixar linkado. A Dani foi vítima de um covarde chamado Guilherme de Pádua, que deferiu aí golpes provavelmente de punhal, uma arma branca, né, que perfura, não preciso ficar explicando para vocês, o YouTube não vai gostar, e ceifou a vida de uma menina de 22 anos que tinha tudo talentosíssima. Imagina a Dani viva hoje. Gente, ela seria aí uma Adriana Esteves. De tão fantástica que ela é. Que ela era. E que ela é, né? Porque ela virou uma estrela lá no céu. Os jornais da época. E olha, eu não tô defendendo a época, mas pelo sensacionalismo, ainda, né? Colocava, porque ela tinha um caso com o Guilherme de Pádua. E foi por isso, meu Deus do céu, não colocavam no jornal que o Guilherme de Pádua tinha ceifado a vida da Daniela Pérez. Colocavam, Bira matou Yasmin. Justamente para as pessoas confundirem os personagens da novela de Corpo e Alma com os personagens da vida real, com as pessoas da vida real. Para vender, olha o tramazinho da novela. Tinha lá um namoro, né, um caso extraconjugal. E aí, por isso que ele matou ela. Meu Deus! Olha, gente, primeiro. Nunca tiveram nada. Ele era um monstro louco.
tá? Como é que eu vou falar pra vocês? Que me sumiu até o termo egoísta, que fazia tudo pra se dar bem. É só você ver os antecedentes dele. E a esposa dele, que também participou do crime contra a Dani, não ia muito longe. Tá? Não ia muito distante. Mas não, querem vender. Querem colocar uma coisa bizarra dessa pra vender. Já não basta a foto da menina toda machucada, com a blusa levantada, que o Notícias Populares colocou na capa. Não bastava. Não, tem que pegar pra vender mais jornal. Tem que colocar uma foto dos dois se beijando lá, os personagens da novela. E falar, olha, Bira matou o Yasmin. Vendendo aquilo como se fosse real e não era. Era uma ficção. Pelo amor de Deus, a artista Daniela Pérez, lá fora, era casada com o Raul Cortez, não, gente, olha. Com o Raul Gazola. E ele, né, é muito Raul. Hoje tá aparecendo um bando de Raul. E o Guilherme de Pádua lá com a Paula Tomás. Se ele confundiu alguma coisa, foi ele. Ele matou a menina. Ele ceifou a vida da menina. E ainda querem, por meio de uma fake news, colocar a culpa nela. Ai, mas olha a novela que ela tava fazendo. Eu não tenho uma pergunta, porque... Oi, eu sou o Douglas, eu gerencio parte do canal da Rita, e eu vejo muitos comentários, principalmente no TikTok, que teve bastante comentários falando que os dois tinham um caso. E eu percebo que 99% dos casos são mulheres falando mal da Daniela. E assim, dá pra perceber pelo tom que não é pra falar de um jeito, ela tinha um caso, é pra sim, é pra destruir a imagem dela. Agora, eu quero saber de você, como mulher, não que você saiba, não que você seja assim, mas você consegue explanar pra gente uma motivação? Olha, explanar 100% eu não sei porque eu não sou assim. Sim, mas você consegue ter Mas o público feminino tem uma grande parte, gente, que no lugar de se colocar ali, eu também sou mulher, eu sou mãe, vai lá e vive de uma fake news. Do mesmo jeito que há homens machistas, há mulher machista. Machismo não é só uma coisa masculina, é uma coisa feminina também. Eu recebi um comentário que eu até deletei, gente. Uma mulher falando assim, era uma mulher. Ah, mas olha o papel que ela estava fazendo. Olha as cenas que ela... O que tem a ver? Então tá dando liberdade para ele fazer isso com ela. Ai, gente, pelo amor de Deus, então não assiste novela. Sabe, novela é ficção. Para com isso. Tirando que, pensa na Glória Pérez, na família, o tanto que já sofreram com tudo isso. E eu acabei aí envolvendo, até hoje, né? Que eu ia falar da década de 90, gente, o estouro do sensacionalismo, mas hoje, com a informação que nós temos, com tudo que a Glória Pérez fez, gente, e fica relatado o sofrimento dessa mãe. Você vê pessoas falando isso, com que propósito? Com que propósito? Como você tem mentiras que eu também já coloquei aqui no canal, que é o caso da bruxa do litoral. A moça não tinha nada a ver com a história, não, é a bruxa, é a bruxa, é a bruxa. Uma mentira, ninguém provava nada, foram lá e ceifaram a vida da moça da pior forma possível. Não tô falando que a fake news não é nova, mas a gente é uma reflexão. É uma reflexão. Acontece mais a vida das pessoas que estão com uma carreira pública, como os atores, como os cantores, no caso do Raul, no caso da Dani e do Jardel, sim, mas as pessoas comuns também são vítimas. Como foi o caso da bruxa lá do Guarujá. A menina perdeu a vida, a moça perdeu a vida e era uma inocente. Acontece na nossa vida comum. E as pessoas, eu fico tentando entender. Se alguém for da área da saúde, da área psicológica, da área psiquiátrica, por favor, me explica, deixa aqui nos comentários. Qual o prazer que a pessoa tem em fazer isso? Ela não tem provas, ela tá falando uma maldade, uma coisa que vai ferir a família. E ela se esconde, muitas vezes, por trás de hoje em dia, de uma tela de celular, de uma tela de computador, para atacar e mentir. E fazer mal, principalmente para quem ficou aqui.
e fico pensando, a família do Jardel, o que passou e o que passa, né? A família do Raul, gente, a Vivi Seixas, tinha 8 anos quando o Raul morreu. Aí me vem uma cabeça de vento, pra não falar outra coisa. Falar, ai, mas a filha tava lá, por que a filha não ajudou? A única filha que tava perto, não ajudou, não fez nada. O que ela ia fazer? Né? No caso da Dani, acho que eu não preciso nem explicar o sofrimento da Glória Pérez, né? Pelo amor de Deus. E o sofrimento da família. E sempre mulher culpada, no caso da Dani, sempre a mulher é culpada. Sempre. Mas, enfim, eu quero saber de vocês. Se vocês conhecem outro... Gente, eu não sei se é a teoria da conspiração, no caso do Jardel, porque o negócio é uma coisa assim... De que lugar eles tiraram isso? Meu Deus, não tem... A gente fica pensando, será que tem a ver com o personagem que o Jardel fazia no Sol de Verão? Não tem nada a ver com o personagem. Com o Raul, aquela imagem mais mística, mas só porque o Raul era alcoólatra, ele era obrigado a morrer na miséria. Morrer, que virar isso, virar... Não, e a Dani só, porque ela fazia um papel. Um papel! E o papel dela não tinha nada de bizarro, era uma menina que gostava de dançar, que se apaixonou por uma pessoa, que ela viu que naquele momento não daria certo, ela foi tentar com outra pessoa. Isso na novelinha chamada de Corpo e Alma. Gente, para. Vamos abrir um pouco a cabeça, saber separar o que é realidade, o que é ficção, e colocar a mão na consciência e parar de espalhar maldade e covardia por aí. Coloca aqui pra mim se você conhece algum outro caso. Deixa sugestão aí pros vídeos de segunda-feira, porque eu gosto muito de falar sobre esse tipo de caso. E faz a gente pensar, né? E não deixa de acompanhar o canal, assistir os vídeos que saem aí durante a semana. Os casos de criminais de quinta. Eu tô pedindo desculpa que eu tô estragada, tô de óculos, mas não queria deixar vocês sem vídeo. Então, também me acompanha aqui nas redes, o Douglas sempre coloca por aqui. Olha quem tá aparecendo, que tá com mamãe, que tá doutor. Ai, gente. Se inscreva no canal, curte, compartilha, porque minha mãe me compra ração. Faz miau, faz. Faz miau. Não quero. Gente, até a próxima.